Pastor Marciano Silva, ele é pastor, presidente da Assembleia de Deus em Antônio Prado, no Rio Grande do Sul. É graduado em teologia, pós-graduado em docência do ensino superior, presidente da EMETEC, Escola Missionária Tempo de Colheita, e é servo de Deus, casado com a irmã Miriam, é isso? Isto. A irmã Miriam. E os filhos, o nome dos filhos, por favor? O Gonçalo e a Suelen. Perfeitamente. O Gonçalo e a Suelen, que são os filhos aí desse casal querido que nós aprendemos a amar. Pastor Marciano, o tempo é seu. Deixa Deus lhe usar com as preciosas informações. Vai ministrar sobre a doutrina concernente aos afastados da fé. Deus abençoe o pastor Moisés. Quero parabenizar aí os meninos do Bom Samaritano que estão enganjados nesta jornada, que são horas e horas estudando a Bíblia Sagrada. E Deus abençoe todos aqueles que estão conectados conosco. Eu creio que será um momento muito produtivo. E a matéria que eu vou ministrar, o pastor Moisés acabou de anunciar, é a doutrina concernente aos afastados da fé, ou na fé. E quando eu recebi esse assunto, ele é um assunto curioso, que a gente não trata ele como um estudo sistemático, mas quando fui convidado e foi me proposta esta ideia, eu já comecei a estudar e elaborei alguns pensamentos bíblicos sobre isso. Então, como da outra vez a nossa aula foi bem pontual, esta também vai ser. É importante você que está anotando, eu vou dividir a aula em pontos, nós vamos definir o que seria o afastado da fé, ou, entre aspas, desviado. O que seria desviado? Para entender o desviado, nós temos que entender o que é igreja, e, entendendo isso, devemos definir quais os grupos que estão dentro da igreja. E depois que definir os grupos dentro da igreja, nós vamos falar por que as pessoas se desviam se elas estão dentro da igreja. Depois que nós falarmos sobre por que eles desviam, nós vamos tentar definir alguns tipos de pessoas que se afastaram da fé. Não dá para colocar todos numa bolsa só. Depois nós vamos falar sobre a tarefa, ou como a Bíblia define quem se afastou da fé. Depois nós vamos falar sobre qual o papel da igreja com os que se afastaram da fé, e vamos terminando a aula sobre o perigo de não congregar e quais são as bênçãos de congregar. Eu acho que vai ser bem pontual. Então nós vamos tratar de um assunto delicado, mas o Espírito Santo vai nos ajudar a entender, para que nós possamos ajudar os demais que estão fraquejando na fé. Como o texto fala sobre os afastados, e comumente nós os chamamos de desviados, nós devemos, pelo menos, tentar definir, pelo nosso dicionário, o que significa desviado. Significa ficar longe, algo remoto, que se afastou do rumo certo, que está separado, que se afastou do caminho considerado certo, desencaminhado. Então, se afastar da fé, ou como nós mesmos chamamos, desviar ou estar desviados, significa aquele que se afastou do caminho tido como certo ou desencaminhado. Então, esta é a definição de estar desviado: estar separado, estar longe, em um lugar remoto. Agora nós temos que entender do que desviamos, onde estávamos, para onde fomos. E não tem como nós tratarmos sobre se afastar da fé, se desviar, sem entender o que é igreja. Quem sabe alguém vai assistir um pedaço, se não entender tudo que eu vou ensinar, vai ficar pela metade. Então, já entendemos que estar desviado é fora do caminho certo, estar isolado, separado. Agora, nós temos que definir o que é igreja. Então, você que está anotando, coloque igreja, e nós vamos fazer duas observações sobre igreja. Primeiro, a igreja
orgânica. E, em segundo lugar, a igreja organização. Nós devemos ter consciência que esse estudo bíblico, esta conferência bíblica Tempo de Esdra, é assistida, acompanhada por pessoas de diferentes níveis de conhecimentos. Tem aquele que recém começou e aquele que já está pleno, que está maduro, que já entendeu os princípios das doutrinas da fé. Mas é importante nós entendermos, então, o que é a igreja. Igreja orgânica é o corpo místico de Cristo, que inclui todos os salvos, que não se pode dimensionar, pois estão espalhados por todos os lugares. Então, igreja, no que diz respeito à igreja orgânica, tem a ver com o corpo místico, o corpo invisível de Cristo. A igreja do Senhor, composta por todos os santos, em todos os lugares e em todos os tempos. Agora, para nós tratarmos alguém que desviou, que separou da fé, nós vamos entender e comumente relacionamos eles com a igreja organização. E o que é a igreja organização? Seria o grupo que nós nos identificamos, que decidimos congregar, e nesse grupo nós vamos praticar a nossa fé e manifestar a natureza cristã por meio da convivência. Enquanto a igreja orgânica é o corpo místico de Cristo, separado ou espalhado por todos os lugares, já a igreja organização seria o grupo que nos identificamos para ali praticarmos a nossa fé e manifestarmos por meio da convivência a nossa natureza cristã. Então já definimos o que é desviado e agora já entendemos o que é a igreja orgânica e o que é a igreja organização. Dentro desta visão, nós temos que entender que dentro da igreja organização, nós vamos encontrar alguns tipos de pessoas. Se você quer anotar, anote. Grupos dentro da igreja. E agora, quando eu falo grupos dentro da igreja, eu não estou falando sobre partidarismo. Eu estou falando sobre estilo de pessoas, níveis de maturidade. Então, quais são os grupos dentro da igreja? Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 11, versículo 30, Paulo ele vai falar sobre os fracos, os doentes e os que dormem. Veja só, ele já fala de 3 tipos de pessoas: fracos, doentes e que dormem. A Bíblia diz em Romanos 14, versículo 1, ora, quanto ao que está enfermo na fé, outra tradução diz fraco. Então, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Então, a Bíblia está dizendo que existe um grupo de pessoas que têm fé, mas elas estão enfermas na sua fé. Então, Paulo disse, doentes, fracos e os que dormem, uma linguagem daqueles que já morreram. Lembrando que uma das cartas de Apocalipse, o Senhor diz que havia uma igreja que tinha nome de que estava viva, mas estava morta, tá? Agora, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 1, ele diz assim, mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Então, Paulo está dizendo que dentro de uma igreja tem gente fraca, doente, alguns já morreram, mas tem um grupo que ele chama de forte. E qual é a tarefa deste grupo forte? Ela tem a responsabilidade de dar suporte aos fracos. Lembrando que a palavra suporte não tem a ver com suportar, simplesmente, encheu minha paciência, não. A palavra suportar tem a ver com se tornar uma alça, dar suporte. É aquele ditado que nós usamos por aí. Fulano, ele é uma mala sem alça. Verdade, ele pode ser uma mala sem alça. Mas será que eu, será que você, será que nós desejamos ser a alça que vai levar esta mala? Reclamar da mala que não tem alça é fácil.
o difícil é se dispor em se tornar uma alça para esta mala. Então, dentro desta igreja, organização, porque Paulo escreveu para a igreja específica de Corinto, e para a igreja dos crentes que estava em Roma, ele está falando que tem doentes, fracos, os mortos, mas ele fala que também tem os fortes. Então, para nós definirmos a doutrina concernente aos afastados da fé, nós já definimos o que significa o termo desviado, já tivemos a aplicação da igreja orgânica e organização, já vimos que dentro da igreja tem diversos grupos, e se você quiser, anote esta pergunta. Por que nos desviamos? Por que nos desviamos? É interessante, para nós entendermos as pessoas que estão lá fora, nós devemos nos questionar se a igreja é o melhor lugar para estar, se Jesus é bom demais. Por que nos desviamos? Anote aí, por que nos desviamos? E eu vou lhe dar 3 razões que levam uma pessoa a se desviar. Por que nos desviamos? Primeiro, porque nunca nos convertemos. Porque nunca nos convertemos. Parece meio louco isso, mas existe dentro da igreja uma falsa conversão. Há uma mensagem minha que eu prego, está na rede social, somente sobre isso, o perigo da falsa conversão. Então, por que nos desviamos? Porque nos convencemos de uma ideia, mas não nos convertemos dos hábitos. Agora, a pergunta é essa. No que, sobre o que está fundamentada a falsa conversão? Olha o que eu estou ensinando vocês. Por que nos desviamos? Porque nunca nos convertemos. Agora, sobre o que está fundamentada a falsa conversão? Quais são os pilares que sustentam a falsa conversão? Eu vou lhe dizer alguns. Primeiro, uma fé cultural. O problema do Brasil é que o Brasil se diz cristão, mas é uma fé cultural, desde o catequismo, dos jesuítas. As pessoas não se converteram, elas herdaram uma cultura cristã. Então, nós temos jargões cristãos, nós temos palavras cristãs, alguns hábitos cristãos, feriados cristãos, mas não temos um coração cristão. Então, tem muita gente dentro da igreja que ele não se converteu, ele está vivendo uma fé cultural, herdada do pai, da mãe, da tradição familiar. Eu sou pastor, creio que na cidade mais italiana do Brasil, e é uma cidade extremamente religiosa, mas alguns têm uma fé morta, porque simplesmente foi herdada. Inclusive, em uma visita esta semana, uma visita pastoral, uma senhora me disse: pastor, quando eu vou na igreja dos crentes, eu me sinto mal, como se eu estivesse fazendo algo errado. Por quê? Ela está traindo, entre aspas, a antiga tradição que ela herdou. Então, a falsa conversão está fundamentada em uma fé herdada. Em segundo lugar, em uma fé hedonista. O que significa hedonismo? Busca do prazer. Gente, as pessoas se desviam porque elas nunca se converteram. Porque imagine alguém que está falido com a sua empresa, recebe um pregador que diz assim: se você aceitar Jesus, a tua empresa vai prosperar. Ele diz: meu Deus, como é que eu não vou querer esse Jesus? O camarada é feio e você diz: se você aceitar Jesus, ele vai te dar uma esposa bonita. Ele vai dizer: é isso que eu quero, Jesus. Então, ele simplesmente tem uma fé fundamentada no ventre dele. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, que tem gente que está na igreja, mas é inimigo da cruz, porque o Deus deles é o ventre. Por que as pessoas se convertem? Porque elas se desviam? Porque a fé delas é uma fé prazerosa nelas mesmas. Uma vez não satisfeitas, elas abandonam aquilo ali, pensando que o evangelho é uma varinha do abracadabra. Eu falo e dá certo. E nem sempre dá certo. A aula do pastor Alain Brizotti nos ensinou muitas coisas sobre a dor, sobre o sofrimento cristão. E, em terceiro lugar, a falsa conversão. Escute isso. Ela está fundamentada em uma fé ilusória. As pessoas não são escriturísticas, elas não leem a Bíblia, elas não estudam a palavra, elas
criam conceitos baseados em informações. Elas ouvem o pastor Marciano na conferência, elas pegam um conceito. Elas ouvem o pastor do YouTube, pega outro conceito. Elas ouvem o programa de rádio, pega outro conceito. Aí elas criam um Jesus imaginário que não é sustentado pelas Escrituras. É uma fé imaginária. Lucas, capítulo 18, versículo 11, na historinha do fariseu e do publicano, diz assim: e o fariseu orava dele para ele mesmo. Ou seja, ele criou uma religião que dialogava com ele mesmo. Ele falava, ele mesmo fabricava a resposta. Uma fé ilusória. Vocês lembram de Naamã, em Reis capítulo 5, também versículo 11? Quando o profeta diz, vai e mergulha no rio Jordão, Naamã fica bravo. E o que Naamã diz? Naamã diz assim, eu pensava, olha o problema, pensava eu que o profeta sairia, colocaria a mão sobre a minha cabeça e eu sairia curado. Ele pensou, ele imaginou, ele criou uma religião ilusória que não existe. Então, por que nos desviamos? Porque nunca nos convertemos. Porque a falsa conversão está fundamentada em uma fé cultural, em uma fé hedonista e em uma fé ilusória que não existe. Então, esta pessoa, ela colocou um rótulo, mas nunca recebeu a essência do novo nascimento. Em segundo lugar, por que nos desviamos? Em primeiro, é porque nunca nos convertemos. Em segundo lugar, é porque não temos prática devocional. Por que nos desviamos? Se a igreja é boa, se Jesus é bom. É porque não temos prática devocional. E se você ler a Bíblia, você vai encontrar várias vezes o alerta dizendo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A Bíblia diz em Coríntios 12, capítulo 10, versículo 12, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, a Bíblia sempre vai nos dizendo, orai sem cessar, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, esta casta de demônio não sai se não for com jejum e com oração. Ou seja, a Bíblia vai dando uma direção para nós ficarmos alerta, nutrindo a nossa vida espiritual, fortalecendo o homem interior. A Bíblia diz, andai no Espírito, e assim não cumprireis os desejos da carne. Ou seja, se eu andar no Espírito, o meu espírito fortalece, e então eu consigo vencer as tentações. Então nós nos desviamos, porque nós entramos no ciclo vicioso de frequentar culto e ir para o trabalho. Ir para o trabalho, chega em casa, frequenta culto. E abandonamos o nosso altar. E quando me falta a vida devocional, olha o que eu anotei aqui. Quando me falta a vida devocional, nós perdemos algumas coisas. Primeiro, quando eu não tenho vida devocional, eu perco a sensibilidade. O Espírito Santo fala e eu não consigo ouvir. Tem gente agora que se o Espírito Santo fosse limitado como eu sou limitado, o Espírito Santo já estaria rouco de tanto falar com esta pessoa e ela não está ouvindo. Por quê? Quem não tem vida devocional vai agravando os ouvidos e não consegue mais ouvir. Às vezes não é algo que se pode ouvir, mas a sensibilidade faz com que eu sinta, não devo ir ali, devo cortar esta amizade, devo construir outro ciclo de amizade. Mas quem não tem vida devocional acaba perdendo a sensibilidade. Em segundo lugar, quem não tem vida devocional perde a estrutura. Gente, experiência própria. Em momentos que não estou em oração, aquilo que antes não causava cócegas na tentação se torna um problema inoportuno, uma aflição, porque somente quem ora, quem jejua, quem depende da graça na sua busca devocional é que tem estrutura. E o diabo investe. O diabo investe. Ele veio para roubar, matar e destruir, ele é mentiroso e ele investe pesado contra todos nós que estamos no caminho. Então nos desviamos porque nunca nos convertemos ou porque não temos vida devocional. E quem não tem vida devocional perde a sensibilidade, perde a estrutura e perde o fervor espiritual.
como a aula do pastor Benhur Lopes, falando sobre os dons, sobre línguas, sobre fogo do Espírito Santo. Quem não tem vida devocional, anda na reserva. Ele até vai num culto, ele até acende um fogo, mas vai entrar na reserva, o painel vai dar sinal dizendo reabasteça, mas ele nunca vai no posto do Espírito Santo para completar o tanque. Aí ele fica empenhado no meio da caminhada e tem que viver aos empurrões. Quando não, é abandonado em um canto. Então, se você tem vida devocional, você tem fervor. E se você tem fervor, o diabo não toca em você. Agora, qual é o terceiro motivo por que nos desviamos? Em terceiro lugar, anote aí você que está escrevendo, é uma aula didática. Em terceiro lugar, porque nos falta maturidade. Por que desviamos? Porque nunca nos convertemos, ou porque não temos vida devocional, ou porque nos falta maturidade. Aprenda, a vida cristã não é o ciclo vicioso do ouvir a pregação, crer, descer as águas, tomar a ceia e já era. Paulo disse aos Filipenses, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 5, versículo 12, esse é um texto tremendo que diz assim, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres, mas necessitais que vos ensine de novo os primeiros rudimentos da fé. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Pelo tempo, aprenda, tempo não garante nada se não for aproveitado, porque ele está dizendo que o tempo depõe contra nós. O tempo depõe contra nós. Pelo tempo, vocês já deveriam ser maduros, mas eu tenho que ensinar os primeiros rudimentos, ainda eu tenho que perder tempo com vocês. Vocês já deveriam ter crescido. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele disse, quando eu era menino, eu falava com o menino, eu agia com o menino. Agora que eu cresci, qual é a atitude de quem cresce? Eu deixei as coisas de menino. Eu era menino, eu pensava e agia com o menino. Eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Um pouco da cultura judaica vai nos mostrar que não havia tanta definição de adolescência para os judeus. Ou era menino, ou era homem. O que é um adolescente hoje na nossa cultura sociológica? Um adolescente é um ser que quer ter direitos de adultos e deveres de criança. Quer dormir com a namorada no quarto, mas não sabe o que é pagar água e nem luz, nem IPTU, nem IPVA. E dentro da igreja está cheio de adolescentes que querem os privilégios sem cumprir os deveres. Esse tipo de gente vai desviar. E olha o que eu vou dizer para você. Quais são as consequências da falta de maturidade? O que geralmente acontece com quem não amadurece? Olha o que eu anotei para você. As consequências dos crentes que não amadurecem. Primeiro, se ofendem facilmente. Qualquer coisa ofende as crianças, porque as crianças se sentem donas de tudo e qualquer coisa que perturba o seu território de domínio lhe ofende. Crentes que se ofendem são candidatos a se desviar. Segundo, eles se entristecem facilmente. E terceiro, eles se amarguram. Veja, por que nos desviamos? Porque nunca nos convertemos, porque não temos prática devocional ou porque não amadurecemos. Quais as consequências de não amadurecer? Quais são elas? Primeiro, se entristece, se ofende facilmente, se entristece e, em terceiro, se amargura. Quando eu estou ofendido, eu ainda estou no meio dos irmãos. Eu ainda estou no meio dos irmãos. Só que eu estou ofendido. Quando eu me entristeço, eu me retiro do meio dos irmãos. E quando eu me amarguro, eu não quero nem ver eles e fico no meu canto duvidando até de Deus. Então, você tem que aprender, anote aí se você quiser, ou você amadurece, ou você se torna um problema para os outros solucionarem. Então, por que desviamos? Porque nunca nos convertemos, já falei no que é fundamentado a falsa conversão, porque não temos vida devocional, já falei quais as consequências, ou porque nós não amadurecemos, eu já falei quais são as consequências de não amadurecer. Agora, meus irmãos, coloque aí você que está anotando e estudando, coloque assim, tipos de pessoas que pararam na fé, entre parênteses, desviaram. Porque não dá para colocar todos na mesma bolsa, não dá para tratar todos de igual maneira.
porque cada caso tem uma razão diferente, tem um estágio diferente e tem uma consequência diferente. Eu anotei alguns, você pode ter muitas outras informações e escrever. Eu vou dizer algumas só para dar uma direção para nós. Primeiro, qual é o primeiro tipo de pessoa que desvia, que se afasta? Primeiro, as pessoas que pecaram, sentiram vergonha e saíram da congregação. Foi boa a aula do pastor Sérgio, a aula anterior, sobre a importância da disciplina na igreja. E disciplina, discipulado, disciplina, discipulado e discípulo têm a mesma raiz. Eu só posso disciplinar quem se submete ao discipulado, porque já aceitou a essência de ser um discípulo. Então, as pessoas desviam porque elas pecam, sentem vergonha e saem da congregação. Quantos que estão nos assistindo agora cometeram um erro, deveriam ter reconhecido o erro, deveriam ter se arrependido e continuar congregando? Alguém chegou um dia para mim e disse, pastor, eu pequei, e agora? E eu disse para ele assim, é só buscar a misericórdia. E ela me disse, mas onde é que eu encontro a misericórdia, pastor? E eu disse, você encontra no 3º andar. Como assim? A Bíblia diz, primeiro, confessa, 2º andar, deixa, e 3º andar, alcança a misericórdia. Primeiro, confessa, deixa e alcança a misericórdia. Então, o primeiro grupo de desviados são aqueles que pecaram, sentiram vergonha e saíram da congregação. Segundo tipo de pessoas que nós podemos tratar como desviados, tá? Simplesmente saíram da congregação e mantêm a sua fé. Então, nós vamos tratá-las como desviados, porque não estão na congregação, mas elas ainda se relacionam com Deus. Elas simplesmente saíram daquela congregação e estão indecisas. Nós também, por não congregarem, as chamamos de desviados, mas não quer dizer que elas não têm relação com Deus. Em terceiro lugar, esse é um perigo. Terceiro lugar, se decepcionaram com o sistema e estão ferozmente desacreditados da igreja. Olha isso aqui. Quais são os tipos de pessoas que se afastaram da fé e que se desviaram? Primeiro, pecaram, sentiram vergonha e saíram da congregação. Segundo, simplesmente saíram da congregação, mas mantêm a fé. Terceiro, esse aqui é perigoso. Se decepcionaram com o sistema e estão ferozmente desacreditados da igreja. E esses tais estão aí pela rede social, denegrindo aqueles que amam congregar. E alguém diz, mas Jesus nunca construiu um templo. É verdade. Igreja não é isso aí. Não, gente. Se houver um grupo que se reúne numa casa, é uma igreja e se torna uma organização, porque um corpo que não é organizado se destrói, se mutila, se quebra sozinho. E, em quarto lugar, existem aqueles desviados que se desviaram, abandonaram a igreja e deixaram completamente todos os princípios morais da fé. Eu vou repetir, porque é longo para uns anotarem, mas é esse aqui que nós vamos tratar agora. Esse tipo de desviado. Se desviaram, abandonaram a igreja e deixaram completamente todos os princípios morais da fé. Se renegaram, deixaram todos os princípios morais da fé. E veja como a Bíblia vai tratar esse caso. A Bíblia vai tratar lá em Lucas capítulo 11, versículo 24 ao 26. Olha o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 11, versículo 24 ao 26, e eu vou ler na versão A Mensagem. Olha o que diz. Quando é expulso de alguém, o espírito maligno vagueia pelo deserto procurando um oásis, uma alma distraída que possa atormentar. Se não encontra nada, diz consigo mesmo, vou retornar para minha antiga casa. Quando retornar, encontra a pessoa limpa, porém vazia. Então, o espírito reúne 7 espíritos ainda piores e todos se instalam ali. Olha o que diz a versão, a mensagem. E todos se instalam ali. O estado da pessoa agora é pior do que antes. É uma das coisas que nós temos que prestar atenção. Então, aqui estão os tipos de desviados, e essa é a frase.
Como a Bíblia descreve as pessoas desviadas quando abandonam todos os princípios da fé? Uma casa vazia, aberta para outros espíritos entrar. Como a Bíblia trata o desviado? Olha o que a Bíblia diz também na versão A Mensagem. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Olha o que a Bíblia diz. Se eles escaparam do cortiço do pecado depois de ter uma experiência com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e escorregaram de volta para a velha vida, então a situação deles é pior do que no começo. É melhor não conhecer o caminho de Deus que andar nele e depois retornar, repudiando a experiência e o mandamento santo. Agora, olha o que diz. Eles comprovam o provérbio, eles afirmam o provérbio. O cachorro volta ao seu vômito, ou o porco lavado procura a lama. O porco lavado procura a lama. Então, como é que a Bíblia vai tratar esse desviado? A Bíblia vai tratar esse desviado como alguém que se tornou uma casa limpa, mas vazia, e que o antigo morador traz mais 7 para uma festa, ou a Bíblia vai comparar esse desviado como um cão que come o próprio vômito, ou a porca que voltou à lama. Se você está assistindo esta aula e você se entristeceu, parou, não congrega, não se relaciona, não consegue orar, o Espírito Santo está te dando a oportunidade de você voltar ainda hoje, se reconciliar. Você não tem o direito de passar mais um mês sem participar dos elementos sagrados da ceia. Você não tem o direito de dormir mais uma noite brigado com Deus. Deus está chamando você. Agora, nós já definimos, irmãos, o termo desviado, o que é a igreja, quais os grupos dentro da igreja, por que nos desviamos, quais os estilos de pessoas desviadas, como a Bíblia trata com os desviados, o que a Bíblia revela sobre os desviados, mas também nós temos que aprender qual é, anote aí se você quiser, qual é o papel da igreja em relação aos que se afastaram na fé. Qual é o papel da igreja em relação aos que se afastaram da fé? Qual é esse papel? Primeiro, amar eles. Amar eles. Nós temos que amar quem saiu da igreja. E eu escrevi assim aqui no meu estudo: este amor não significa concordar com tudo, mas sempre se tornar um animador, dar ânimo, motivá-los a voltar, criar um ambiente de recepção. Eu não creio nestas frases que as pessoas colocam em Facebook como desculpa. Alguém colocou esses dias bem assim: a 100ª ovelha, ela não volta porque tem medo do olhar das 99. Eu não creio nisso aí. A igreja pura ama, a igreja ainda crê, a igreja é como Barnabé. Quando ninguém acredita em Saulo, Barnabé acreditou. Quando o próprio Paulo desacreditou de João Marcos, Barnabé acreditou. Então a gente ama, e o amor de Deus constrange essas pessoas, e elas se sentem bem entre nós. Então ame. O problema é que pregar para quem desviou e se afastou é comprar uma guerra. Mas nós não estamos ali para guerrear, nós estamos ali para amar, sem preconceito, sem pré-julgamento, amar e se tornar uma referência que aponte para o modelo que é Jesus. Então, qual é o papel da igreja em relação aos que se afastaram da fé? Primeiro, amar. Agora, em segundo lugar, anote aí, o papel da igreja é não anular as coisas boas que eles fizeram. O nosso defeito é que quando as pessoas desviam, não congregam mais conosco, elas não prestam mais para nada. Gente, a igreja não pode anular o que elas fizeram de coisas boas enquanto estiveram conosco. Elas podem ter saído da igreja, mas no período em que estiveram, contribuíram com algo. Devemos ressaltar as boas obras que elas fizeram.
Eu sou pastor de uma igreja que eu fiz algumas coisas na construção do prédio que a igreja congrega, mas esta igreja vem sendo construída há mais tempo, e com certeza tem gente que trabalhou ali, que ajudou com oferta, com contribuição, que desviou, mas eu não estou ali para apagar e anular o que elas fizeram. Quando elas aparecem, eu sempre digo, isso aqui está em pé porque vocês ajudaram, porque vocês fizeram parte. Ninguém gosta de ser anulado, excluído. Outra coisa, desviaram, mas não são nossos inimigos, não cabe a nós brigarmos com eles. Então, qual é o papel da igreja? Não anular as coisas boas que eles fizeram. Em terceiro lugar, qual é o papel da igreja? A igreja deve estar fundamentada na misericórdia. A igreja deve estar fundamentada na misericórdia. Deus e o céu são testemunhos do meu coração. Eu sou alguém que crê na restauração. Eu sou alguém que apoia, porque eu estive sentado dentro de um desafio jovem no centro de recuperação, e alguém creu em mim, por isso que eu sou pastor e estou aqui pregando. Então, a Bíblia diz aos Colossenses, Paulo disse, revesti-vos de todo afeto, de compaixão e misericórdia. Misericórdia, sentir a miséria alheia, compaixão, um coração que guarda a paixão de Cristo manifestada aos demais. Lembra do bom samaritano, Lucas 10:30? Os outros passam de largo, não vou entrar nesse detalhe histórico e cultural, mas o bom samaritano, ele para, ele se aproxima, ele desce da cavalgadura dele, que às vezes nós temos que se aproximar de quem desviou. E nós devemos descer da nossa posição, e devemos estar disposto, como aquele homem curou as feridas do viajante que havia sido espancado. Tinha azeite, tinha vinho, e ainda abriu do bolso e disse, se gastar mais eu pago. O que nós estamos fazendo pelos desviados? Nós temos que ser revestidos de toda compaixão. Então, nós devemos também, em quarto lugar, olha, escute essa frase, eu vou repetir, qual é o papel da igreja em relação aos desviados? Amar, não anular as coisas boas que fizeram. Em terceiro lugar, estar fundamentado na misericórdia. Agora, em quarto lugar, qual o papel da igreja em relação aos desviados? Escute essa frase, buscar aos que se permitem serem achados. Buscar aos que se permitem. Nós tampouco podemos ter fuga de energia e se desgastar por alguém que decididamente não quer. Tem que respeitar o tempo, mas nós devemos buscar aqueles que se permitem ser encontrados. Sempre tem alguém que quer. Agora, eu conheço gente que desviou e disse, não quero que ninguém me ligue, ninguém me procure. Então, tem que respeitar o tempo desta pessoa. Em contrapartida, tem outros esperando a nossa atitude. Tem gente aparecendo, dizendo, me encontrem que eu estou aqui. Me encontrem. Eu preciso de um empurrão, eu preciso de alguém que me impulsione. E nós estamos ali para impulsionar. Então, o que a igreja deve fazer, em quarto lugar? Buscar aos que se permitem ser encontrados. E em quinto lugar, qual é o papel da igreja em relação aos afastados da fé? Orar especificamente por eles. A minha oração, alguém pode dizer, pastor, mas é egoísta, eu oro, Senhor, eles te conheceram, não dá paz para eles, toca, o Senhor é Deus, move, cria circunstâncias, aflição, traz eles para a tua casa, porque é só em ti nós temos a paz. Então eu oro especificamente. Tem período de orações que nós distribuímos orações durante o culto, você vai orar por isso, vai orar por aquilo, nós vamos orar agora pelos desviados, e a gente bombardeia em oração. Então, ore especificamente pelos desviados, tá bom? Agora, os dois últimos pontos que eu vou abordar, principal, nós falamos sobre o que é desviado, o que é a igreja, os grupos dentro da igreja, por que nos desviamos, os tipos de desviados, falamos como a Bíblia descreve os desviados, qual é o papel da igreja em relação aos que se afastaram da fé, e agora, olha o que eu vou ensinar vocês, quais são os perigos de não congregar. Porque nós vivemos, eu sei que a quarentena exigiu de nós que nós pudéssemos nos reinventar,
tá? Mas daqui um pouco nós vamos voltar a estar amando o templo, ou amando os irmãos dentro do templo, servindo a Deus dentro do templo. E o escritor aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 25, diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, seja num templo, seja em casa. Congregar é nos reunir com aqueles que comungam da mesma fé e compartilhar com eles as coisas do céu. Então, quais são os perigos de não congregar? Hoje, com a correria, se vai muito pouco na igreja, se está muito pouco com os nossos irmãos. Quais são os perigos de não congregar? Vou lhe falar 3. Primeiro, o perigo dos pecados carnais. Não sei você, mas às vezes que eu já errei porque me isolei, errei porque estava sozinho. Quando estamos sozinhos, as vibrações da alma nos enganam e as tentações tomam proporções grandíssimas e a nossa fraqueza se manifesta e nós caímos. Então, qual é o perigo de não congregar? O perigo dos pecados carnais é na solidão, é no estar sozinho, é quando ninguém está nos vendo, que a obscuridade da nossa alma se manifesta, a natureza animalesca pede para ser saciado os seus desejos, mas quando eu congrego, eu estou protegido, respaldado, cuidado pelos meus irmãos. Qual é o perigo de não congregar? Primeiro, o perigo dos pecados carnais. Segundo, o perigo de criarmos uma voz parecida com a voz de Deus. Irmãos, aprenda uma coisa. No Antigo Testamento tinha sacerdote, templo e lei. Eram inseparáveis, sacerdote, templo e lei. O templo servia para abrigar a lei e o sacerdote para ensinar a lei. Eles estavam juntos. Então, tem pessoas que saíram da igreja, saíram do meio dos irmãos, e eles estão ouvindo a própria alma, achando que é a voz de Deus. Tem um texto na Bíblia que me dá medo. Paulo fala sobre os irreconciliáveis. Os irreconciliáveis não são somente os que blasfemaram contra o Espírito Santo. São aqueles que endureceram a tal ponto o coração que não ouve mais, ou aqueles que criaram uma voz parecida com a voz de Deus, mas a voz de Deus contraria os nossos apetites, e esta voz que nós criamos vem fundamentar a nossa razão e o que nós queremos. Então, criamos uma voz parecida com a de Deus, brigamos por ela, nos separamos por ela, e você tem que ouvir a voz de Deus, não a voz da sua alma. E o terceiro perigo do isolamento, de não congregar, é o perigo de não encontrarmos o caminho de volta. Infelizmente, há um grupo no Brasil que dificilmente achará o caminho da igreja de volta. Dificilmente vai se readaptar a congregar, porque eles foram tão longe, mas tão longe, que se não for uma intervenção muito grande do Senhor, eles não acham o caminho de volta. Agora, para nós não desviarmos, nós devemos saber, para eu já ir encaminhando, para nós fazermos o final da nossa aula, quais são as bênçãos de congregar? Porque para eu não desviar, eu tenho que amadurecer, tenho que estar convertido, eu tenho que, de verdade, estar com uma vida devocional ativa, mas eu devo saber quais são as bênçãos de estar junto com os meus irmãos. O pastor José Satírio dos Santos, ele tem uma frase que diz assim: se tu reconheces a terra em que tu estás, esta terra vai te reconhecer também. Eu estou em Antônio Prado há 3 anos e meio com a minha família, fiquei quase 11 anos no país do Uruguai como missionário, mas parece que eu sempre fui daqui, porque eu reconheço esse lugar como o meu lugar, e esse lugar me reconhece como pertencente a ele. Então, quais são as bênçãos de congregar? Primeiro, qual é a primeira bênção de congregar? Congregando, nós criamos um ambiente de fervor. Irmãos, aqui na nossa cidade, nós ficamos dias sem abrir a igreja por causa da quarentena, e agora com a flexibilização nós podemos já congregar um número menor. Tem que ver, no domingo, nós só podemos receber 30 pessoas, então recebemos 30 no templo, mais 30 no salão, e alguns tiveram que ir embora. Por quê? Os irmãos sentiram falta de estar na igreja junto com os demais, porque é diferente. É ali que nós criamos, pelo Espírito, um ambiente de fervor espiritual. Em segundo lugar, qual é a bênção de congregar? Em segundo lugar, nós criamos um ambiente de exortação. É dentro da igreja que o irmão vê que eu estou fraco e me exorta. Exortar é mostrar o erro, pregar o arrependimento e me reconduzir ao caminho da reconciliação,
do serviço e da adoração. É só na igreja que nós temos o ambiente da exortação. É por isso que a Bíblia diz, se tu viu teu irmão pecar, vai até ele. Se ele não te ouvir, leva outro. Se ele não ouvir vocês dois, leva para a igreja. E se ele não ouvir a igreja, pode jogar para fora que é fariseu e publicano. Mas tem que haver esse ambiente de exortação. Olha o que diz Hebreus 3,13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias no tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quer dizer que quando eu não congrego, ninguém me exorta. E se ninguém me exorta, eu me endureço pelo engano do pecado. E lembre que Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2, escute o que eu vou dizer. Paulo disse que nós formamos edifício para Deus, mas Paulo diz que somente as pedras bem ajustadas formam edifício para Deus. Pedra bicuda não ajusta, não está ajustada para fazer edifício. E a Bíblia diz em Reis, capítulo 6, versículo de número 7, a Bíblia diz que lá no templo não se ouvia som de martelo e nem de ferramenta, porque as pedras vinham sob medida. Então, quando eu congrego, eu tenho um ambiente de exortação. E em terceiro e último lugar, qual é a bênção de congregar? É abrir a porta para a confissão de pecados. Nós não podemos abandonar a boa prática de confessar. Eu aprendi que quem confessa a tentação não confessa pecados. Mas quem não confessou a tentação tem que confessar os pecados. Tem que dar nome àquilo que nos fez cair. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte às primeiras obras. Nós temos que nos lembrar de onde nós caímos. Também nós temos que lembrar o que o diabo fez para nos derrubar. Então, já aprendemos o que é desviado, o que é igreja, os grupos dentro da igreja, por que nos desviamos, e agora nós estamos aprendendo as bênçãos de congregar. Ame a sua igreja. Ame o lugar onde você está. Eu costumo dizer, da maneira em que você trata a igreja que você congrega, revela o seu amor a Deus. E a minha oração é que, se alguém que está acompanhando esta aula está desviado, faça um pacto, volte, procure os teus irmãos, procure o teu pastor. E se nós que estamos aqui aprendendo, conhecemos alguém desviado e está ao nosso alcance, e ele se permite ser achado, que nós possamos ir até lá e trazê-lo, porque persuadir um irmão é tarefa nossa debaixo da direção do Espírito Santo. Deus abençoe a cada aluno, Deus abençoe o pastor Moisés, Deus abençoe o bom samaritano, e eu tenho certeza que a conferência Tempo de Esdras vai não só nesta semana e amanhã, mas vai ao longo do tempo. Cada aula que está disponível vai ser um momento de adestrar a nossa nação, para nós estarmos fundamentados nas doutrinas da graça e para nós fazermos uma grande diferença no tempo em que Deus tem nos dado. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus levante você e que você possa se unir a nós neste grande exército que está trabalhando para a glória de Deus. Deus abençoe, pastor Moisés. Que Deus guarde cada um de nós em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Muitíssimo obrigado, pastor Marciano Silva. Foi realmente maravilhoso. Muito didático, muito prático. Muito obrigado por esse ensino tão precioso. Obrigado, pastor Moisés. Foi o senhor me desafiou neste assunto, porque a gente vai falando mais, aí organizar, trazer, né, para que os nossos alunos possam crescer. Eu quero dizer ao senhor que, particularmente, eu cresci com esta matéria. Muito obrigado pela oportunidade, por lembrar do servo menor, desse missionário que está aqui, e nós temos a mesma origem, a mesma manjedoura, e estamos no mesmo propósito de pregar o Evangelho. Louvado seja Deus. Muito obrigado, meu amigo. Deus te abençoe e te recompense. Um abraço à sua esposa, sua família, em nome de Jesus.